Pronto, vamos. Ontem eu vi no chat, eu não tinha nem visto, o Giovanni estava até... Ele colocou dessa atividade aqui, ó. Cadê? Eu tô compartilhando, ainda tô, né? Tá, sim. Pronto. Ele falou dessa Sim. atividade aqui, ó. Que mesmo com gabarito, ele disse que não tinha entendido. Eu creio que foi essa aqui, ó. Essa aqui que tinha que mover 4 palitos e formar os 6 triângulos. Aí aqui a gente vai usar isso hoje aqui, ó. A gente vai usar esse... Quem sabe o que é isso aqui? O que isso aqui está representando? Um dos recursos que a gente conversou aí. Geoplano. Isso. Geoplano. Ele está representando o geoplano. Tá, Samuel? E eu encontrei o geoplano online. Virtual aí. Já que eu não consigo ele aqui concreto, né? Tá vendo aqui? Tem os elásticos, bonitinho. A gente vai fazer uma atividade hoje com geoplano. Aí eu coloquei aquela figura aqui, ó, para mostrar para ele como foi, né? Que chegou naquele gabarito, né? Que tem que mover 4. Aí, no caso, aí eu teria que mover aqui 4, né? Deixa eu só... Vou pegar esse aqui. Eu já vou aproveitar esse, ó. Esse aqui tá aproveitando, ó. Então, eu vou pegar esse daqui e vou mover ele. Eu vou excluir ele aqui, ó. E vou colocar aqui, ó. Vou colocar ele aqui. Tem que mover 4. Aí, agora eu vou excluir esse aqui também. Excluir foi o que eu já tinha feito. Peraí. Pronto. Peguei aquele daqui e coloquei aqui. Vou excluir esse daqui, né? Mover esse. Então, deixa eu excluir aqui rapidinho. E colocar ele aqui, ó. Vou colocar ele aqui. Já movi 2. Vou mover agora esse daqui. Excluir. Vou colocar ele aqui, ó. E aí, eu vou agora excluir esse, que eu vou mover esse. Ixi, o que eu fiz aqui, gente? Acho que apagou. Já excluí. Vou excluir esse também logo, ó. Acabei de excluir 2. Peraí. Pronto. Esses dois eles vão para aqui, ó. Um vai ficar aqui. Não tá perfeito porque eu acho que eu não fiz nem... Ah, não, eu coloquei esse menor, não foi? Deixa eu aumentar ele aqui. Esse daqui eu coloquei menor. Pronto. Aí agora eu vou fazer o outro aqui, ó. Aí fica essa figura aí. 6 triângulos. Tá? A gente moveu os 4 daqui, que tava aqui. Aí fica certinho. Era isso que eu queria até... Ele colocou no chat e eu acabei não vendo. Eu vi no final da aula. Eu acabo não olhando o chat. Aí hoje a gente ia discutir a parte que a gente fez de aula passada. E a gente vai discutir isso. Eu deixei até um texto para vocês lerem, falando justamente sobre a calculadora, tá? Tá dentro das TICs, né? Das tecnologias de informação. Então, eu trouxe aqui mais a calculadora como um recurso, né? Para a gente trabalhar em sala de aula. Aí eu quero ouvir de vocês o que é que vocês acham da calculadora como um recurso. Né? Vocês acham que é apropriado, que não é? Quem vai me dizer aí? Tá gravando, né? Tá sim. O que foi, Samuel? Eu só posso dar uma calculadora para um aluno, professora, se eu tiver certeza que ele sabe somar antes. Sim. Porque se ele não souber realizar as 4 operações direitinho, eu não tenho coragem, audácia de dar uma calculadora para ele. Isso. Então, aí o uso da calculadora, né?
segundo sua opinião, vai depender. Então, eu creio que o uso da calculadora, por exemplo, sexto ano, se você tiver exatamente explicando para ele, né, o conteúdo das operações, nesse caso aí que você está me falando, ele não poderia usar, porque o objetivo é que ele aprenda as operações, né? De fato. Então, vamos ver aqui. Eu trouxe esse exemplo para a gente ver, a gente discutir se o uso da calculadora aqui foi correto ou não, tá? Se de fato o uso da calculadora como ferramenta aqui, ele ajudou ou não, tá certo? Então, aqui vocês podem ver que é uma questão sobre juros simples, tá? E para essa questão, o aluno, ele vai poder usar a calculadora, tá? Tem esse probleminha aí, que a gente pode ver junto. Deixa eu ver se eu trouxe solução. Trouxe não. Tá, mas vamos pensar junto aqui. Vocês vão me dizendo aí, eu vou... Tá? Então, aqui. Pedro realiza investimentos financeiros em corretoras, tá? A aplicação do investimento foi feita da seguinte forma. Aí tem a forma como foi feita, né? Que eu vou até colocar aqui os passos, né? O aluno está lá resolvendo. Ele já sabe, né, o conteúdo juros simples. Ele vai resolver esse problema com o auxílio da calculadora, tá certo? A aplicação do investimento foi feita da seguinte forma. Então, a capital aí, né? A terça parte desse capital foi aplicada 18% ao ano. Estão vendo aí, né? A quarta parte desse capital, 12% ao ano. E o restante, tá? Foi aplicado a 20% ao ano. Todos com juros simples. Aí a pergunta é, no final de 3 anos, os juros somaram, então a questão te deu juros, 5.200. Qual foi o capital aplicado? Como é que eu posso resolver isso aí, gente? Alguém? Tá lá, você é o estudante agora. E aí? Você está com situação, problema nas suas mãos. Como vocês vão resolver? Me digam aí. Vitor já participou hoje. Eu tô contando as participações, viu? Cadê vocês? E aí, como é que eu resolvo essa questão? Eu não sei que preferência essa convite. Eu acabei de participar também. Você falou o quê, Samuel? O início da aula todo fui eu fazendo essas introduções e essa recepção aqui na sala. Certo, Samuel. Então, Samuel Vitor. E aí, gente? Qual o primeiro passo para resolver essa questão aí? Vocês não fariam nada? Professor, eu acredito que o primeiro passo é ler com atenção para interpretar da maneira correta. Pronto. Lemos, tá? Esse tipo de problema, né? A maioria dos problemas que envolvem juros simples, juros compostos, a gente tem aquelas fórmulas, não tem? Quem lembra a fórmula de juros simples aí? Cite. Cite? Os juros é o capital vezes a taxa vezes o tempo. Juros simples. Exatamente. Tá. Então, nesse tipo de questão, que a gente já sabe que tem uma fórmula envolvida, tá? A gente coleta os dados. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer, leu, interpretou. Temos Agora, o montante. isso, coleta os dados agora. Quais são os O dados? montante é os juros mais o capital. Beleza. A gente só tem os juros, né? Vocês Não, observarem. ali, no final, os 3 anos somaram 5.200. De juros só. Não é o montante. Então, é isso. O montante é os juros mais o capital. Isso. A gente quer saber Então, só a o gente já tem... capital.
Então, A note que gente sabe. a gente nem vai precisar do montante. É mesmo, né? É só fazer uma. Deixa O eu C dar um sobre F. 3, o C, o Vou dar um capital F sobre 3. aqui. Ó. Então, juros, que ele está me dizendo aí, é capital vezes a taxa, né? Deixa eu separar Vezes o tempo. vezes o tempo. Aí você vem aqui e o seu aluno vai fazer o quê? Coletar os dados. Você já explicou bonitinho para ele. Ele tem que saber coletar os dados. Lá. 5.200 é igual. Não, porque são Vamos 3 coletar os dados investimentos primeiro. diferentes. Juros, pronto, 5.200. Pronto. O capital aí, ó, eu não sei ainda. Mas note que a questão deu taxas diferentes para cada parte desse capital. Estão vendo aí? Então, esse capital aí, aí você vem agora, ó. Terça parte de um capital foi aplicada a 18% ao ano. Então, observe que você vai dividir aqui o capital, ó. Por 3. Para cada parte do capital, você vai ter um juros diferente, porque a taxa foi diferente. O tempo... esqueci de botar o tempo aqui. O tempo foi de 3 anos, ó. Então, a gente já tem essas informações. Então, nesse ponto aqui, o aluno ele tem que saber escrever o problema algebricamente, tá? Então, note que o uso da calculadora aqui não vai ajudar se o nosso aluno ele não souber o conteúdo. Então, é diferente do que o Vitor falou. Então, nesse ponto aqui, nosso aluno ele já sabe fazer contas, tá? Pelo menos a gente espera que ele saiba, né? Fazer todas as contas, as operações, tá? Então, note que se ele não sabe o conteúdo, que é o ponto-chave aqui, o ponto-chave aqui é saber resolver o problema com, né, os juros simples. Então, se ele não sabe essa fórmula, se ele não consegue descrever esse problema aqui algebricamente, a calculadora vai ajudar esse aluno? O que vocês acham? Ajuda. Se ele não souber essa parte daqui que a gente está fazendo? Eu, sinceramente, acho que não. Pelo menos para algum público. Eu também acho que não, porque se ele não sabe que ele tem que pegar o capital, dividir por 3, ele tem uma parte do capital dele. Essa parte do capital está sendo aplicada a 18% ao ano. Aí, nesse caso aqui, do 18% ao ano, que quando a gente vai aplicar na fórmula, a gente não escreve 18%. A gente escreve 18 dividido por 100, não é isso? Aí, nessa parte aqui, a calculadora pode ajudar ele. Só não, lá no final, quando ele for fazer as contas, também vai ajudar. Então, ele vai colocar aí, vai dividir 18% na calculadora. Se ele tem dúvida nessa parte de divisão por 100, né? Que é até fácil, só é correr vírgula. Se ele tiver essa dúvida, a calculadora vai ajudar nessa dúvida dele. Mas note que todo o planejamento para resolver a questão não precisa da calculadora. A calculadora não vai me ajudar aqui nessa parte inicial, que é o que mais, na minha opinião, o que mais importa aí nesse tipo de situação, problema. Tá? Aí ele vai fazer o quê? Se ele não souber dividir isso aí bonitinho, não vai. Se ele não souber essa parte inicial aqui, a calculadora é em vão. Então, nós o que vai acontecer? Ele tem o capital aqui dividido por 3, depois ele tem um capital dividido por 4, tá vendo? A minha barrinha ao contrário tá ruim. E depois tem o restante. Note que tem o restante. Como é que eu vou escrever o restante? Se C é meu capital, o restante vai ser o quê? O C. Você não tá falando maiúsculo? Ah, tá. O C menos isso tudo aqui, né? O C menos o C sobre 3
menos o C sobre 4. Aí note que aqui, ó, quando ele for substituir na fórmula, aqui vai ser 18%, aqui vai ser 0,18, né? Ele vai dividir lá, tá. Ele pode dividir ou não, ele pode ir direto. Aqui eu tô falando da taxa. Deixa eu colocar um I aqui, né? Acho que vocês nem estão enxergando mais aí, então. E o daqui, ó, 0,2, né? I igual a 0,2. Tá? Aqui a calculadora, nesse ponto a calculadora vai ajudar, né? Se ele tiver alguma dúvida, ele vai dividir 18% e vai conseguir. Aí depois ele vai aplicar, né? No tempo. Então, note o que vai acontecer aqui. Ele vai, vou dar exemplo só do primeiro. Ele vai pegar o C sobre 3 vezes 0,18 vezes 3. Não é isso? Ele vai pegar o C sobre 4, vai multiplicar por 0,12 vezes 3, que é o tempo. A mesma coisa aqui. Aqui você pode, né, usar a fração aqui, tornar uma fração só aqui. Vai multiplicar por 0,2 e vai multiplicar por 3. Nisso a calculadora vai ajudar. Depois disso tudo, ele vai fazer a soma. Tá? Ele vai fazer a soma. Note que tudo aqui vai depender de C, ó. E aí ele vai ter igual a 5.200 e vai encontrar o capital resolvendo essa equação aí. E que em todo momento ele pode aí estar nesses cálculos usando a calculadora. Mas o que eu quero, né, com esse problema? Mostrar que o uso da calculadora aqui, tá? Foi para facilitar as contas. Porque o essencial para a gente aqui nesse momento é que ele saiba resolver o problema usando juros. Que ele saiba essa fórmula. Que ele saiba escrever o problema algebricamente. Tá? Que ele saiba montar a solução do problema. Nesse ponto aqui, nosso aluno já sabe fazer as contas. Tá? Nesse ponto aqui. Ok? Alguma dúvida enquanto assim essa solução aí? Não, né? Então, eu vou seguir. Pronto. Acho que agora vai vir um questionário para vocês me ajudarem aí, para a gente discutir mais um pouco sobre calculadora. Ó, o moleque que gosta de questionário, viu? Misericórdia. Samuel, você tá reclamando demais, Samuel. E olha, eu tô calado, né? Imagine. É, tá quietinho hoje. Pronto, ó. Questionário aí rapidinho. 5 minutos vocês respondem para a gente discutir essa parte da calculadora. Tá? Calculadora enquanto uma ferramenta que pode estar ajudando lá o aluno também. Ah, eu podia ter acrescentado mais uma pergunta aí. Só uma dúvida. Fale. Vamos precisar postar essas respostas? Não, se vocês conseguirem responder em 5 minutos e a gente discutir agora, eu já boto o ok aqui de vocês, que nem eu fiz ontem. Que aí vocês não precisam me entregar, a gente já discute aqui. Eu poderia colocar mais um lá? Amém. Qual a Podia não. função qual a função da calculadora desse problema? Hoje é quinta-feira, pelo amor de Jesus Cristo. Tenha Ah, misericórdia. na hora que eu for discutir, eu faço a pergunta de novo. Ah, que eu quero fazer. Vão aí, 5 minutos para vocês responderem. Eu vou contar, viu? Cadê meu celular? Vá beber uma água, professora, pelo amor de É. Deus. 21 e 5. Então, 21 e 10, eu quero as respostas. Tá? Aí eu vou fazer o que... Em instantes eu volto aqui. Hoje eu tô só o farelo e ela ainda quer tirar o sabugo do farelo. É Isso brincadeira. aí, Samuel. Depois Quando eu ver volto. teu nome no nome, eu nunca mais pego de férias. Mas Samuel... Tô brincando, Prolia.
E aí, como é que vai ser? Terminaram? Deixa eu ver. Nesses 5 minutos? É, 1 minuto no meu celular. 1 minuto não, acabou agora. E aí, pessoas, todos terminaram? Cadê aqui? Tem horas que eu consigo ver o chat, tem horas que eu não consigo. Tipo agora. Ah, aqui, deu pra ver agora. Podemos, né? Ninguém falou o contrário, porque pode. Deixa eu abrir aqui as perguntas. Cadê esse DM? Aqui. Já que Samuel já falou aí, Samuel já responde a primeira, né? Qual a função da calculadora na resolução desses problemas? Desse problema. Sim. Ah, meu Deus, eu acho que eu respondi errado. Respondeu o que, Samuel? Porque a pergunta é qual a função da calculadora no problema anterior do juros. Sim. Aí você respondeu geral, foi? Como se fosse uma forma geral. Não tem problema não. Responda. Deixa eu ver o seu geral se serve para isso. Por exemplo, eu entendo a calculadora como um instrumento avaliativo. As pessoas acham que a calculadora pode ser um instrumento facilitador. Eu entendo ele como um instrumento avaliativo, porque é um utensílio que vai trazer uma determinada segurança para o indivíduo. Entretanto, ele vai utilizar a calculadora para se autoavaliar em seus próprios cálculos. Então, tecnicamente, se ele fez um cálculo errado e a calculadora está dando um resultado diferente, ele vai saber que ele errou. Então, ele vai conseguir entender que ele precisa corrigir alguma coisa. E aí, o professor pode entrar mediano entre a transposição, a conversa do indivíduo com a calculadora. Como Sim. se fosse. Entendeu? Mas É, qual o motivo? A minha segunda pergunta era mais ou menos assim, né? Porque nesse problema em especial, ela foi usada como uma facilitadora de fato. Mas se a gente for olhar, a calculadora ela faz parte do dia a dia do estudante, das pessoas em geral. Né? Então, como é uma tecnologia que está fazendo parte do nosso meio e que a gente acaba usando muitas vezes, é importante que o aluno tenha conhecimento, ele sabe operar, né, esse recurso, essa calculadora, já que ela faz parte. E o que você falou também já é mais uma, né, ele pode conferir, né, digamos que a calculadora servisse para ele conferir e de fato ele pode, né, até descobrir, estou errando nisso, porque não está batendo com a calculadora. E até, então, identificar quais são as dificuldades, porque muitas vezes o aluno está lá fazendo suas continhas, ele acha que está fazendo certo, né? Na maioria das vezes, ele está fazendo certo. Aí, se ele tem a calculadora para conferir, né, ele acaba também fazendo essas descobertas, que nem você falou aí, tá? Muito bem. Ana, eu vou chutando aí. Ana responde o segundo. Oi. Seria possível realizar os mesmos cálculos sem o uso da calculadora? Sim, porém seria mais demorado. Eu acredito que o uso da calculadora dê prática e facilidade. Claro, como o Vitor tinha falado antes, é bom sim ele saber a conta antes. É bom a gente ter essa certeza. Verdade. Seria possível? Claro que seria possível. Mas você acha que nesse caso aqui, né, seria melhor com a calculadora ou sem a calculadora? Professora, depende do nível que esteja sendo aplicado. Por exemplo, para uma 8ª série, eu acho que o uso da calculadora não teria um problema, porque, teoricamente, eles devem saber efetuar as outras contas, tanto de adição, subtração e multiplicação. Eu tenho um caso em particular que um dos meus alunos tem descalculia.
Então, o uso da calculadora para ele é fundamental. E no sentido de ele não sabe, a descalculidade dele é tão grave que ele não sabe diferenciar os sinais, por exemplo, multiplicação, divisão, Uhum. e ele já é do 9º ano e tem 16 anos, então isso é realmente fundamental, o uso da calculadora para ele. Entendi. Tô na minha lista aqui, Giovanni. A terceira. Cadê ele? Oi. Oi, Giovanni. Tô ouvindo sim. Bom, eu coloquei aqui que em dado momento, sim, pois acredito que, como o Samuel falou, o aluno vai se sentir mais seguro para se fazer as contas básicas que, teoricamente, ele já sabe fazer. Por exemplo, o aluno do 8º, 9º ano, e focará mais na forma de resolver o problema, como foi no caso aí, Sim. ele focaria mais nas fórmulas dos juros compostos e achar a melhor forma de resolver a problemática. Verdade. Porque às vezes a quantidade de contas, né, pode inibir o aluno ou ele não querer nem tentar, né? Mas aí com a calculadora, já que a calculadora vai fazer a parte das Sim. contas, ele pode Principalmente se sentir mais. É verdade. Ele quando pode se envolve sentir mais número muito motivado, grande. né? É. Isso. Decimais, né? Aí ele pode se sentir mais motivado e, de fato, né? Se o plano do professor, de fato, é a importância que ele está dando para esse tipo de questão, a construção aí, né, da resolução e o conhecimento sobre juros, a calculadora não tirou isso, né? De fato, ela não tirou isso nessa questão aí em especial, tá? Como experiência que eu tive com calculadora, né? Segundo ano de ensino médio, os alunos começam a estudar lá a geometria espacial, né? E a gente calcula, né, volume, né? A gente calcula as áreas lá, né? A área total das faces e tal. Em geral, né? Quando a gente pega lá uma pirâmide, por exemplo, para a gente calcular volume, ou quando a gente coloca isso numa situação, um problema, note que esses cálculos, né, na maioria das vezes, eles vão envolver decimais, tá? Então, eu sempre usava o recurso da calculadora, porque o objetivo, na verdade, era que o aluno soubesse, né, ele resolver, né, construir a resolução e aplicar a fórmula lá do volume ou das áreas, né? Então, eu via a calculadora como facilitadora, porque às vezes dá umas continhas feias, né? Às vezes ele tem que aproximar uma raiz quadrada e tal, então a calculadora, de fato, motivava o aluno a querer, de fato, resolver as questões, né? Giovanni, ok. Joyce. Eu posso responder. Ah, Quem é agora que tá falando? É Joyce mesmo? Tá vendo, eu. Joyce? É. Pode falar o que você estava falando. É. O que você ia falar aí? Quando o uso da calculadora pode ser prejudicial nas aulas de matemática. Eu acho, Pro, que a calculadora só pode ser prejudicial nas aulas de matemática quando o aluno ele se torna dependente da calculadora, principalmente para as operações básicas. Verdade. E agora, sim, como o Samuel deu o exemplo da questão assim, ele fazer um cálculo e ir para a calculadora para ver, Sim. né, se está realmente correto, assim. Mas, tipo, a calculadora para resolver uma multiplicação, uma divisão, Sim. que assim, eu já acho ela prejudicial Às vezes, nessa parte. até com a maioria das pessoas mesmo. Tão dependente que contas simples, né? Vira Aham. dependência da calculadora. Ninguém quer mais fazer uma continha. Que dá até de fazer de cabeça, né? Correndo para a calculadora. E agora, depois dessas aulas remotas, né, que teve aí por um Que tinha tempo, oportunidade da os alunos calculadora. se tornaram muito dependentes da calculadora, que se a gente Pode ser. perguntar algumas multiplicações assim tão bestas,
eles não conseguem responder de cara, dependendo do aluno. De fato, porque matemática é prática, né? Se você começa para tudo, todo tipo de conta você usar a calculadora, você perde aquele hábito de fazer o cálculo mental. Porque se você fica fazendo só cálculo mental, você acaba que você é mais rápido ainda, né? Você fala uma conta, você consegue responder mais rápido, porque você é habituado a usar, né, o cálculo mental. Se você é habituado a usar a calculadora, a depender do que você precisa, né? Você acaba ficando dependente. Então, e para o É o estudante. é o que eu mais vejo, sabe? Tipo, quando uma atividade para casa, geralmente antes, né, do ensino remoto, vinha com os cálculos, explicando como que fez, e hoje em dia não. É assim, só a resposta final. Aí, como você chegou aqui nesse resultado? Aí não sabe explicar. Sim, Como realizar aqui essa divisão? Não sabe. Aí eu acho prejudicial nessa parte só, a calculadora, quando o aluno já está dependente dela para resolver aí essas operações básicas. Para o estudante de fato é complicado ficar dependente, né? Você pode usar a calculadora, mas você tem que saber fazer essas contas sem o uso dela, né? Sim. Joyce, ok. Falta quem? Deixa eu ver. Sabrina. Sabrina pode responder a primeira novamente. Cadê Sabrina? Estou aqui, tá aí mais retorno. A primeira. Deixa eu ver se é. Sabrina, a primeira. Deixa eu ver você. O problema em questão, eu acredito que a função da calculadora foi de auxiliar o aluno, mas considerando que ele já sabe o passo a passo da resolução algébrica. Ok. Falta só o Vitor, né? O Vitor já falou? Não falei não, Pro. Tem um Bruno na sala. Bruno é quem, Pro? Bruno entrou, foi? Tem um Bruno na sala. Então, acho que é a primeira vez que ele vem. Eu nem tinha visto. Vitor pode responder a 3. Eu vou botar Vitor e eu tenho que conversar com o Bruno, né? Que ele chegou hoje. Vitor pode responder a 3. A 3, Pro. Sim, Vitor. Olha, eu não acho que seja importante. Mas, por exemplo, tem alguns conteúdos, quando você está trabalhando na escola, tem algum, acho que é juros compostos que faz uso do logaritmo, não é? Sim. Como o aluno ainda não viu o conteúdo, você pode usar a calculadora para fazer essa... Não para facilitar, entendeu? Porque é um conteúdo que ele vai ver mais para frente. Quando atingir certa maturidade, ele pode, de fato, lidar com esse conteúdo da matemática de uma forma que ele não precise da calculadora para auxiliar no processo. Mas também tem essas questões assim que a calculadora é importante para você fazer um processo de autoavaliação, de verificar que você está acertando. Então, acho que motiva o aluno assim, olha, eu estou acertando, estou verificando. Até a gente no curso superior, quando está resolvendo lista de exercício, assim, de cálculo, às vezes se passa uma besteirinha. E é interessante utilizar a calculadora como uma ferramenta que auxilie, mas que não ocorra esse processo de dependência, sabe? Sim. Então, eu vejo dessa forma, Pro. Ok, Vitor. E Bruno? Chegou hoje, Bruno? Cadê ele? Foi. Estou aqui, professor. Bruno, você chegou hoje e a gente já tem uma avaliação amanhã e segunda, tá sabendo? Não. No final da aula a gente conversa. Que aí você Tá precisa. bom, então. Você vai precisar entrar em um grupo aí para apresentar. Viu? Ou
Para não ficar... Porque assim, eu coloquei em duplas, Bruno. Certo, eu vejo aqui, pro, alguém No que final a esteja gente conversa. Você vai responder a 3 falando. também, que nem Vitor. Você vai responder a 3. Eu acho que sim, professor, porque, sim, é a questão do aprendizado, assim, em si da... Peraí que eu tô com minha bebezinha aqui, que ela tá Oh, retada aqui. tem problema não. Eu acho que sim, porque... tá bem complexo, professor. Eu vou pular, que ela tá do nada aqui. Tá, ok. Olha aí, um bebezinho, meu Deus. Olha, eu deixei um texto para vocês lerem. Deixei esse texto aqui para vocês lerem, que fala exatamente aqui, ó. Eu deixei o arquivo todo lá. É um arquivo que fala só sobre o laboratório de ensino de matemática, tá? Eu deixei o link lá, deixei no AVA, e nos primeiros slides também, no primeiro slide também tem um link para vocês, que direciona vocês para esse texto. Só que aí eu deixei em particular as páginas aqui do uso, que fala sobre o uso da calculadora nas aulas de matemática, tá? Que era para vocês lerem, para a gente discutir mais um pouquinho. Como vocês não leram, vou dar mais um tempinho para vocês lerem aí, tá? Sobre a calculadora. É um letra. Oi? Tá no AVA. Não, eu sei, eu tô falando, eu li o texto. Aí, e eu julgando que é Joyce que tá falando, é? Sim. Pronto. Lá não tem esse probleminha que eu coloquei aqui. Tem, isso que eu ia falar. Fala até da parte dos juros. Isso, tem tudo lá. E fala da geometria, né? Na última página, fala da parte da geometria. Exatamente. Eu vou abrir o outro slide aqui, ó. Esse. Que seria o da aula de hoje. Que fala exatamente do que Joyce acabou de falar, da geometria. A gente não estava discutindo ontem sobre a importância, né, do concreto, dos materiais manipuláveis. Se a gente for olhar em geometria, é essencial. Porque se você olhar a criança ou o adolescente, qualquer estudante, ele antes de ir para a escola, ele tem esse contato visual com muitas coisas da geometria. Então, quando ele vai para a escola, por que não usar o que ele já tem de convivência com a geometria, do que ele vê no dia a dia dele, para a gente introduzir o conteúdo. Então, nessa parte de geometria, eu acho essencial, né, esse uso de materiais concretos, porque é com concreto que o estudante, né, começa antes de entrar para a escola até, né? Ele já convive muito com boa parte da geometria espacial, né? Essas figuras espaciais, as planas também. Então, creio que na geometria é essencial mesmo, né? A gente estava discutindo isso ontem. Então, eu trouxe aqui só... Deixa eu só abrir aqui a apresentação. Aqui, ó. Então, o estudo da geometria em si, ela deve possibilitar ao aluno a capacidade de aproximar o saber escolar do saber já construído e vivenciado em seu cotidiano, tá? Ele vai perceber a geometria que está no seu dia a dia e começar a construir significados e resolver problemas, né? Dentro da matemática aí agora. Então, a gente deveria, né? Partir do que ele já vem, do que ele já traz. Então, a gente pode perceber que em alguns conteúdos da matemática, isso é mais, né? Quando a gente for
Isso é mais para os Fundamental 1, né? Que é quando eles de fato entram na escola, tá? Mas a geometria, depois eu não sei nem se eu trouxe questionário sobre geometria, mas eu queria, né, discutir mais sobre a geometria, né? Principalmente quem está aí em sala de aula. Como é que a geometria, se a geometria está sendo de fato abordada, né? Como é feito essa parte de geometria que às vezes é muito esquecida, né? Não dá spoiler do meu TCC, Pro. A spoiler do TCC, a geometria bichinha é esquecida. Não é que é esquecida. Mesmo, pô, muito esquecida. Na minha época ainda tinha matéria dela. Hoje em dia não se vê mais essa. A geometria ela tá ficando desvalorizada e é muito tempo. Sempre foi, Pro. Aí, depois do movimento da matemática moderna, piorou e agora é só álgebra e é álgebra mesmo. E aí a gente vê a dificuldade enorme que o aluno tem quando se fala de gráfico mesmo, de representações, né? De você ver um problema e depois você ver a aplicação dele geometricamente, você vê uma dificuldade enorme do estudante. Enorme. E é engraçado porque os elementos da geometria, em sua maioria, tá no cotidiano do aluno. Mas quando ele vai para a escola, eu não sei o que acontece, né? A geometria, ela é Fundamental 2 e ensino médio, tá? A gente não vê muito. Assim, eu não culpo totalmente o professor, mas se você for olhar, pelo menos na pública, como é dividida, né? Poucas escolas têm a disciplina de separada, né? Às vezes só tem a disciplina de matemática. Por exemplo, tem lá 4 aulas de matemática. Aí acaba, né? Que nem acho que foi o Vitor que falou, priorizando outros conteúdos e a geometria vai ficando. A bichinha vai ficando. E olha que ela é importante. Porque muitas coisas, até porque se a gente for ver, a matemática é dividida em várias áreas. Se a gente for olhar, a geometria, ela passeia nessas áreas. Né? A gente tem aplicações da geometria nessas áreas. E essas aplicações, né, elas fazem com que a gente entenda melhor. Mas é o contrário que acontece com o estudante. Ele não entende melhor. Ele não sabe a geometria. Então, quando a gente parte, né, a gente está falando algebricamente, por exemplo, e a gente quer fazer uma aplicação na geometria, eu sinto, né, em particular, essa dificuldade do aluno. Quando coloca a geometria no meio, é aquela briga. Um gráfico, uma briga, né? Porque não consegue entender. Mas isso aí é a deficiência que eles trazem da base, né? Infelizmente. E eu fico pensando, por que isso não foi resolvido ainda, né? Porque, sinceramente, a carga horária que a gente tem para o ensino básico, ela não é o suficiente para todo o conteúdo da matemática, né? Então, o que a gente observa é que segue, né? Aí vai do professor, né? Ele prioriza algo e assim vai. Não é à toa que quando eu estou aqui, né? No ensino superior mesmo, os alunos cansam de me dizer, professora, esse assunto eu não vi. Esse assunto aqui eu não vi. Por quê? Porque vai de professor. Ele acaba que não tem tempo, a carga horária não é o suficiente. As dificuldades são enormes, né? Se você for observar, às vezes um assunto que você levaria menos tempo, você leva mais tempo para explicar e tal, para que o aluno de fato entenda. Então, vários fatores. Aí a geometria, coitada. Ela tá, às vezes, né? A bichinha fica para trás. Tá? Eu percebi isso em estágio, Pro. A gente estava trabalhando com expressões numéricas. Depois do próximo capítulo do livro, não que o professor tenha que seguir a ordem do livro didático, mas a questão é lá que a professora, que era a minha supervisora, ela adotou assim, geometria agora não, vamos trabalhar com outro assunto. Então, é sempre a geometria deixada assim lá, para o final do ano, para o final da unidade, se sobrar tempo. É assim que é.
Mas No aí meu livro também é assim. No meu livro, por exemplo, tem 15 capítulos o livro. sim, Aí, os 3 últimos é geometria. sempre por último, né? Se der tempo. E lá, Joyce, o livro, assim, a divisão não era nem tão ruim, intercalava os conteúdos, Sim. mas era a opção do docente mesmo colocar para depois. Porque tinha o conteúdo todo de expressão numérica e depois entrava nessa parte de sólidos geométricos, mas o professor não quis e deixou para depois. Mas aí é uma questão também de currículo, né? Teria que. Eu acho que deveria ter uma disciplina à parte, né? Para geometria. Separar assim, não sei. Ou aumentar a carga horária, não sei o que poderia ser feito. Só Claro que é que delicado, né, Pro? é delicado, Porque antes da reforma curricular, tinha essas questões que a matemática não era como a gente vê hoje na escola. Então, verdade. eram disciplinas que poderiam abordar a matemática de diversas formas. Agora dá para trabalhar a geometria junto, né? E junto. Isso, dá. É tudo a percepção do professor, né? Que acaba separando. Mas é que nem eu estava falando para vocês, muitas coisas, a geometria ela perpassa, assim, né? Ela passa pelas outras áreas da matemática que a gente vai colocando, né? Inclusive são aplicações, né? É uma forma de a gente ver uma parte algébrica, ver essa representação geometricamente. Né? Então são coisas a discutir, são coisas que ainda continuam ainda, né? Até vocês me contando aí, porque assim, tem um tempinho que eu não dou aula. Tempinho não, deve ter o quê? Fundamental tem um tempinho mesmo. Que minha última experiência com o ensino básico foi no ensino médio. E foi justamente no segundo ano com geometria espacial, né? Então, com a base, com o fundamental, eu não tenho, tem um tempinho que eu não sei mais como é que tá a organização. Eu sei que na minha época era assim. E também a época que eu estudei, né? Que a gente também traz na memória. Então, é que eu nem estava falando para vocês. Então, esses materiais, tá? E se a gente for olhar a variedade que tem na parte de geometria, é grande desses materiais. Inclusive, materiais que os alunos mesmo podem construir, né? E que vocês estão construindo aí também, tá? Aqui só foi os exemplos que a gente até já discutiu aqui, né? Que está dentro da geometria, né? O Tangram tem uma dupla que já vai falar, os sólidos também, né? E eu escolhi o geoplano, né? Para falar hoje. Eu estava até vendo que o que eu e Samuel vai trazer é um geoplano circular. Que legal, ótimo. Tem o circular, né? Tem o retangular, legal. Sim, o nosso vai ser o circular, que já introduz essa parte da fração e também da geometria. Mas a gente só vai citar da parte da fração. Tá certo. Já estou curiosa. Então, eu trouxe o geoplano, né? Eu segui mais ou menos o que eu estou pedindo para vocês aqui, tá? Eu trouxe uma atividade envolvendo, de fato, o geoplano. Deixa eu ver se que horas. Vamos lá. Vamos ver até onde eu consigo aqui hoje. Então, note que o geoplano, a única dificuldade que eu acho no geoplano, de fato, é sua construção não ser tão acessível, né? Mas se a escola dispõe, porque tem um geoplano que você compra também, né? Que não é nem com prego, acho que é todo em madeira, tá? Mas aí é outra dificuldade que a gente tem, né? Toda escola ela vai dispor desses materiais, tá? Aí alguns materiais a gente tem uma alternativa de construir de forma mais fácil. O geoplano, eu não consegui pensar numa alternativa assim para construir que seja tão fácil, tão simples, até para o aluno construir, né? O que a gente vê mais é esse que eles fazem com madeira e prego.
Mas imagine aí você passar para um estudante construir um geoplano. Ele só pode construir esse geoplano aí com prego se ele tiver acompanhamento dos pais, né? Ele precisa de um adulto. Então, não é tão acessível, né, para construir. Mas se a gente tem esse geoplano na mão, né, se a escola oferece, digamos assim, dá para a gente fazer trabalhos com geoplano, né? A construção eu já acho um pouquinho complicado. Enfim, mas eu trouxe do jeitinho que eu pedi para vocês, tá? Mais ou menos, né? Dei uma resumidinha aqui. Então, digamos que a gente vai construir o geoplano. Então, o que a gente encontra mais é esse com a madeira. Então, a gente precisaria de uma madeira retangular, tá? No caso, eu estou fazendo um retangular. Vocês viram que o Jorge já falou que tem um circular. Tem um circular também, tá? Prego, martelo, papel milimetrado, fita adesiva, elásticos, coloridos. São todos os materiais que a gente vai precisar, tá? Para construir, né? A ideia que eu trouxe para a gente construir é a gente pegar o papel milimetrado, colar aí sobre essa madeira, né? Com as fitas adesivas. E a gente ir marcando. Lembrando que a ideia é que a distância entre os pregos, tanto na vertical como na horizontal, seja a mesma. Tá? Aí aqui eu sugeri 4 centímetros. Mas aí você escolhe. Você pode querer 3 centímetros, tá? Deixar um espaço para a borda também. Eu coloquei aqui uns centímetros, mas pode ser mais também, tá? Aí você vai marcando os pontinhos, ó. A distância aqui é de 4. Aqui também é 4. 4, 4. Que forma aqui nossa unidade, ó. Então, depois que eu faço essas marcações, faço com caneta mesmo, no papel milimetrado. Sobre esses pontinhos que a gente marca, a gente já prega os pregos, tá? Tira o papel, né? O papel tá colado só com uma fita, tira, pronto. Seu geoplano já está bom para vocês usarem. Esses elásticos, né? É justamente para a gente montar as figuras geométricas aqui no geoplano, tá? Então, a parte da construção seria essa, né? Aí aqui, ó, como eu não tenho geoplano e não sei, acho que vocês também não têm, eu peguei o link aqui, vou ver até no grupo aqui para vocês. É o link de um geoplano online, né, virtual. Deixa eu pegar aqui e enviar para vocês também no celular, no grupo de vocês. Cadê o grupo de vocês no laboratório de matemática? Pronto, enviei aí. Então, nesse link, tá? A gente consegue acessar mais ou menos aí um geoplano virtual parecido, um pouquinho parecido, tá? Dá para a gente ter uma ideia. Aí a atividade que eu estou propondo, e eu coloquei a referência de onde eu encontrei essa atividade, lá no final, para vocês olharem, ela é completa, é uma atividade bem extensa, tá? É um estudo que começa desde polígonos até as áreas, né, das figuras planas, né? Aí, nesse primeiro momento, né, que é de construção de polígonos, é uma atividade pensada para o aluno já conhecer o geoplano, já pensada para usar para áreas e perímetros, né? Então, nessa parte aqui, o objetivo mais é identificar, exemplificar polígonos. E aqui você pode também utilizar essa parte já para definir polígonos. Ou você pode, né, depende muito do seu objetivo, né? Se seu objetivo é trabalhar áreas e perímetros, você pode já ter trabalhado polígonos, alunos já conhecem polígonos, e construir esses polígonos aqui, alguns exemplos, só para eles conhecerem o geoplano, né? Como é que funciona o geoplano, como é que eles vão fazer essas figuras, tá? Ou vocês podem também aproveitar o momento e já começar do início, né? Definindo polígonos, né? Então, a ideia aqui é a gente entrar nesse link e ver lá no grupo. Vou enviar no chat também.
E daí a gente vai entrar nesse link e a gente vai começar, né? Só para a gente conhecer um pouquinho aqui, ó. Deixa eu mandar aqui no chat também. Deixa eu ver. Para quem estiver usando o computador, né? Foi? Foi, tá enviando. Foi. Deixa eu só abrir aqui para vocês verem. Eu já estava até usando aqui no início, não foi? Cadê? Aqui. Deixa eu zerar isso aqui. Então, note que aqui a gente tem um redondo também, ó. Tem o quadrado. Tem um retângulo que não é quadrado aqui. E a gente tem um circular também, ó. Tá? Eu vou usar esse aqui, o maior aqui, tá? Aí, observe que aqui a gente tem os elásticos, como no geoplano mesmo. Para eu traçar as figuras, eu pressiono aqui, ó, com o mouse está aqui pressionado, e levo o elástico para onde eu quero. Joguei o elástico. Se vocês, né, observem que a gente tem um segmento. Se eu sair para fora aqui, o segmento está feito. Mas a gente pode esticar esse elástico aqui, ó, e fazer, sei lá, esticar aqui. Prendi aqui, né? A gente tem um triângulo aí. Aí você pode esticar mais um pouquinho e ir formando figuras. Tem um trapézio. Tem assim que funciona. Aí você, eu quero outra cor. Você traz o elástico novamente. Aí, se quiser, eu quero fazer agora um retângulo. Pronto. Em particular, eu fiz um quadrado, né? E aí você vai, como se fosse o geoplano normal. Só que lá, o aluno vai ter, né, o geoplano aqui na mão, né? Vai pegar os elásticos e vai fazer a mesma coisa. Ele vai girando aqui, né? Colando nos pregos, o elástico estica, ele pode esticar mais um pouquinho, né? E fazendo figuras. Então, o virtual, ele funciona bem parecido mesmo, tá? E daí, né, você pode pedir para o seu aluno. O objetivo inicial vai ser o quê? Que ele conheça o instrumento. Então, você vai ficar pedindo para ele construir alguns polígonos, ó. Então, a atividade, ó, cadê aqui a atividade? Inicialmente, deixa eu abrir aqui. Pronto, apresentamos o geoplano tá na mão do aluno. Cadê? Aqui. Representar no geoplano um triângulo, um retângulo, um losango, um trapézio. Note que, inicialmente, você está trazendo para o seu aluno figuras que ele já conhece. Tá? Quando a gente vai estudar polígonos, o aluno já sabe o que é um triângulo, um retângulo. Ele pode até ter esquecido como é, mas nesse ponto aí já é para ele saber o que é cada uma dessas figuras. Tá? Então, se você pede, claro, cada um agora individual vai fazer seu triângulo, seu losango, seu trapézio, né? Então, ele vai pegar aqui e ele vai desenhar. Já desenhei até um trapézio aqui, já tem um retângulo aqui. Ele pede o que mais? Um losango. Tá? Então, o aluno vai desenhando, ele vai... E aí, os elásticos diferentes é justamente para que ele faça cores diferentes. Deixa eu fazer um losango. Esticou, pronto. Tá? Aí a questão pede um com mais lados. Então, o aluno vai. Pode fazer aqui com vários lados, ó. Vai esticando.
Tá? Deixa eu fazer esse falta triângulo. Tem um triângulo. Tá? Então, inicialmente, ele vai estar aqui fazendo várias figuras, já para ter, né? Já para ir aprendendo a usar a ferramenta. Tá? Aí, note que nessa atividade... Cadê o slide? Né? O professor, ele pede, né? Os alunos vão construindo essas figuras aí que eles já conhecem. E em seguida ele define de fato o que é um polígono, tá? Uma figura plana, limitada por segmentos de reta, né? Já diz que são os lados. Cada segmento intersecta somente dois outros extremos, né? O seguinte, o que significa isso? Então, a partir daqui, você já pode ir induzindo o aluno a entender o que significa esse intersecta somente dois outros extremos. Quando você pega aqui, ó, né, eu tenho esse segmento, aqui são os extremos. Tá? Desse segmento aqui também. Então, esse segmento aqui, ele só tem o que em comum? Ele só tem em comum com esse e com esse. Cada um desses só vai ter comum com o outro, ó, com esse e com esse. Esse aqui que você traçou também, ó. Esse segmento só tem em comum com esse lado, que é esse extremo, e com esse outro lado, tá? E por aí vai. Né? Então, cada um dessas figuras aqui construídas, de fato, elas são polígonos. Né? A partir daí, é claro que o professor ele vai ter que dar exemplo do que não é polígono, né? Então, quando a gente começa a trabalhar polígonos, a gente precisa também dar exemplos do que não são. Tá? Ele pode diversas figuras, principalmente as que não são comuns, né, para o aluno. Tá? E notar, por que essas três aqui não é polígono? Né? Note que aqui não é fechado. Então, isso não é um polígono. Note que aqui a gente tem interseção, ó. Esse segmento aqui, ó. Esse segmento aqui, esse aqui em particular, note que ele tem os dois extremos em comum, só que ele tem em comum com A3 também, né? Então, não pode ser um polígono pela definição. Só deve haver essas duas interseções aqui, ó. Com dois segmentos. Mas tem um terceiro aqui. Então, aí você vai explicando e o aluno vai entendendo, né? Então, o geoplano, nesse momento aí, só foi para que ele consiga se habituar e como é que faz as figuras lá. Então, porque o legal aqui do geoplano, de fato, é você usar para área e perímetros, né? Você tem como explorar muito mais. Porque depois que o aluno já conhece o que é um polígono, o que o meu geoplano vai dar de novo, né? Você pode continuar o conteúdo, convexo, não convexo, tá? Mas aí o aluno já abstraiu, né? Já está no papel. E outra coisa importante, né? Ele está usando a ferramenta. Mas ele não vai usar a ferramenta para sempre. Então, o professor, nesse trabalho com a ferramenta, o aluno tem que estar em paralelo. Ferramenta, registro. Ferramenta, registro no caderno. Porque uma hora ele não vai mais precisar da ferramenta. Tá? E ele não vai ter a ferramenta sempre. Então, ele tem que saber abstrair, né? Então, ele precisa passar as conclusões que ele vai tirar ali da ferramenta para o papel, que é o objetivo do professor, né? No final das contas, é que o aluno consiga alcançar isso. Aí, agora, note que, para encerrar essa atividade aqui, né? Ele está lá, né? Introduzindo polígonos, ele ainda vai falar um monte de coisa sobre polígonos. Mas note que aqui, ó, nessa atividade 3 aqui, ele já dá um pontapé para querer falar de área. Tá? Ele já instiga o aluno. Como é que a gente vai fazer para calcular a área?
né? Aí ele pede, em um geoplano, construa 5 polígonos quaisquer. E, além disso, ele pede para fazer os quadradinhos unindo os 4 pinos. O que são esses quadradinhos? Você vê aqui no geoplano, tá? Esses quadradinhos são esses aqui, ó. Outra cor aqui. Ele formar aqui, ó, esses quadradinhos. Né? Para o aluno já observar. Espera aí, fazer um quadradinho. E aí vai, né? Acho que tem até uma malhazinha que faz aqui, ó. Seria fazer esses quadradozinhos aqui, ó. E aí agora perguntar, como é que você faria para calcular a área dessa figura? Como é que você faria para calcular a área dessa figura? Tá? Nesse momento, né, a gente espera ou a gente induz o aluno a usar como unidade de medida exatamente um quadradozinho desse, né? Usar como unidade de medida um quadradozinho desse. Pensar no perímetro é mais fácil, né? Porque ele logo vai, né? Se ele sabe a definição de perímetro, ele sabe que ele vai ter que contar aqui cada tracinho desse. E note que a gente nem está falando de unidade de medida, né? Não estou nem usando centímetro aqui. Porque se a gente for olhar, cada ladinho desse, né? Pelo geoplano que eu construí ali no início, são 4 centímetros, né? Então, a gente vai usar unidade de medida. Então, a partir do momento que um aluno tem esse questionamento, ele vai pensar, como é que eu faço para calcular a área dessa figura aqui no geoplano? Né? E aí, vai surgindo as discussões. Então, aí o professor já introduz a unidade de medida aqui, ó. No caso da área, esse quadradozinho. E no caso do perímetro, a gente tem essa medida aqui de lado. Então, aqui é a unidade de comprimento, aqui é a unidade de área, tá? E por aí vai. Aí vem a atividade 2. Tá? Note que na atividade 2, que já vai partir mesmo para perímetro e área, tá? Ele começa a trabalhar com figuras bem básicas, principalmente retângulo. Tá? Eu não vou conseguir mais falar mais, né, do perímetro e da área, mas a gente pode discutir mais um pouquinho depois, se sobrar um tempinho amanhã e segunda, né, para a gente fechar. Mas é bastante interessante essa parte, porque cada atividade dessa, ela já vai induzindo o aluno a construir a fórmula. Que o nosso objetivo não é que o aluno fique ali no geoplano contando os quadradozinhos, nem que ele fique contando lá, né, aquele segmento. Então, nosso objetivo, no final das contas, é que o nosso aluno consiga generalizar. Então, a gente começa do pequeno, aí ele vai fazendo vários casos, mas, no final das contas, a gente vai querer que o nosso aluno entenda que, para calcular a área de um retângulo, basta multiplicar a base vezes a altura, em qualquer situação. Então, as atividades são feitas com esse objetivo, de chegar lá no final e o nosso aluno generalizar isso. E é interessante que ele começa pelo retângulo, né? A gente sabe que um retângulo ele é um paralelogramo em particular, mas a gente começa pelo retângulo, né? Porque é mais simples para o aluno entender. Depois que eu começo pelo retângulo, eu parto para o geral, que é o paralelogramo. Né? Ele já vai entender. Aí, no material que eu peguei, que eu vou disponibilizar para vocês também, ele começa do retângulo, aí já parte para o paralelogramo. Com que objetivo? Que o aluno entenda que o paralelogramo vai ser a mesma coisa, base vezes altura. Depois disso, ele parte para o triângulo. E aí vai, construindo todas as fórmulas a partir aqui do geoplano, né? Dessas construções que o aluno vai fazendo. E que a gente vai discutir um pouquinho mais depois, né? Porque agora a aula acabou. 1 minuto. Mas deu para vocês compreender mais ou menos assim a proposta da atividade? Queridos, ou vocês já estão dormindo? Ok.
Deixa eu finalizar aqui a gravação. Parei a gravação.